Presidente. Sr. Ministro das Finanças, os portugueses estão inteiramente disponíveis para fazer sacrifícios e demonstraram nos últimos tempos. O que não estão disponíveis é para fazer sacrifícios que não sirvam para nada. E há uma frase dita pelo SES, que é que o país se arrisca a ter dor sem ajustamento. Eu vou mais longe que o SES e digo que é impossível, é macroeconomicamente impossível esta estratégia funcionar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro falhou sistematicamente no déficit. O Primeiro-Ministro, e julgo que também o Sr. Ministro das Finanças, diz que cumprimos todas as metas. O Primeiro-Ministro disse ontem. O Primeiro-Ministro disse ontem, por exemplo, que a dívida externa estava controlada porque as exportações estavam a crescer. Ora, as exportações em setembro caíram em termos homólogos. Temos indicações que vão voltar a cair em outubro e, tendo em conta a envolvente externa e as políticas de austeridade em toda a Europa, que obviamente vão degradar ainda mais a situação dos nossos parceiros e, portanto, afetar as nossas exportações, não se percebe como é que vai melhorar. Portanto, eu concluo desta frase do Sr. Primeiro-Ministro que, se as exportações não estão controladas, então a dívida externa está descontrolada. É uma questão de lógica, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças também tem dito aos portugueses que a confiança está a regressar porque os juros estão a cair. Sabemos que não só isso inverteu-se nos últimos tempos, como, ao contrário do que o Sr. Ministro disse várias vezes, é falso que os investidores estrangeiros estejam a correr em massa aos leilões portugueses. Ainda ontem, por exemplo, o presidente de um grande banco português disse que foi esse banco que começou a compra de dívida pública no início do ano. Portanto, tem sido os bancos portugueses e a Segurança Social a comprar dívida pública. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças vai repetidamente apresentando um conjunto de sucessos que não são verdadeiros. Desculpe dizer, Sr. Ministro das Finanças. Não são simplesmente verdadeiros. A transformação estrutural também não está a ocorrer, porque essa ideia de que a composição do PIB mudou é verdade, mas uma das partes não se alterou. Ou pelo menos não se alterou por causa das suas políticas. A única transformação estrutural que o Sr. Ministro criou foi uma destruição estrutural. O Sr. Ministro destruiu parte da procura interna. Aliás, no relatório do FMI, o FMI diz que a queda das receitas causadas pela queda da procura interna é uma queda estrutural. Ou seja, o desemprego, as falências que o Sr. Ministro criou com a sua política de austeridade, para além da Troika, são estruturais. Ou seja, estão destruídas para sempre. Entretanto, nada foi criado. E, portanto, essa tal transformação estrutural, ou seja, a criação de alguma coisa, terá de esperar. Certamente virá no longo prazo. Ficaremos à espera. Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças, eu vou repetir, não está a desendividar o país. Está a aumentar o endividamento do país em todos os setores institucionais. E não pode estar, está a aumentar o nível. E o Sr. Ministro das Finanças dirá, sim, mas estamos a corrigir a dinâmica. Não está a corrigir a dinâmica. Não está a corrigir a dinâmica porque o PIB está a cair. Não se percebe como é que pode crescer. E aquela normal cyclical recovery que o Sr. Ministro das Finanças uma vez referiu em Nova Iorque como sendo a evolução natural da economia portuguesa é uma profissão de fé. Porque as economias não recuperam naturalmente, Sr. Ministro das Finanças. Aliás, a Grande Depressão está aí para o demonstrar. Não houve ali nenhuma normal cyclical recovery. Teve que haver medidas públicas estruturais, que são o contrário do que o Sr. Ministro das Finanças está a fazer. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, o país neste momento está com um nível de dívida externa insustentável. E o senhor está a agravar todas as dinâmicas que permitiriam ao país pagar a dívida. Empobrecemos, não investimos. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, o que o Sr. Ministro das Finanças nos tem aqui a prometer aos portugueses, aquilo que tem a dizer aos portugueses é os vossos sacrifícios valerão a pena num futuro. Sr. Ministro das Finanças, isto é uma lógica religiosa. É penitência e salvação. O Sr. Ministro, no fundo, comporta-se como um padre e não como Ministro da Economia. Isto, Sr. Ministro, pode dar muita confiança a quem tem confiança, como ao senhor. Agora, a quem procura que alguém lhes dê provas de que esta receita pode funcionar, pode ter a certeza absoluta de uma coisa. A sua convicção não vale de nada, porque é puramente pessoal e não convence ninguém. Muito obrigado, Sr.